porta aberta atrás, o vento do quintal soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar meu papel de pão. É fácil descansar nessa condição, pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão. Me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil como quem não tem dono. Tão frágil, frágil como folhas de outono. Tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Amém. Agora tá ligado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Que bom que nós estamos juntos. Que bom que esse sábado está agradável. Algumas pessoas reclamaram do frio e eu gosto quando ouço essa reclamação. Fico feliz ouvindo essa reclamação, né? Mas Deus seja louvado. Nós estamos ainda terminando o processo do ar-condicionado, algumas pequenas intercorrências, por isso que ainda não terminou 100%. Vocês ainda estão vendo aquela água ali embaixo e tal, mas isso já vai ser resolvido já, tá bom? Muito bem. Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Na verdade, duas coisas. Primeiro, esse final de ano, muitas coisas acontecendo, muita correria, muitos programas, muitos eventos, e a gente precisa, nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, e algumas coisas vão se acumulando, tá? Então,
chegando aí nesse final de novembro, início de dezembro, nós vamos estar até dia 19 de dezembro, o pastor está aqui, tá bom? As férias de todos os pastores começam no dia 20 de dezembro, e nós vamos então, eu preciso acertar algumas coisas antes de terminar, precisamos correr com algumas coisas. Para isso eu preciso da colaboração de alguns grupos da igreja. Eu vou precisar ficar 5 minutinhos mesmo, depois do culto, com a comissão de nomeações, tá bom? Só 5 minutos para a gente poder marcar um dia e horário para a gente se encontrar diante de algumas intercorrências, tá bom? Então 5 minutinhos, terminou o culto lá, já venham aqui para frente, tá bom? Já fica aqui nesse banco aqui, por favor, eu só vou cumprimentar os irmãos à porta e volto, tá bom? Hoje à tarde nós temos alguns assuntos que estão pendentes na comissão da igreja há algum tempo e temos tido dificuldade de agenda para reunirmos a comissão, tá bom? Diante disso eu não posso deixar passar mais. Então, hoje às 16 horas, eu estou convocando formalmente a comissão da igreja do ano de 2015, tá bom? Para as 16 horas uma reunião. Nós vamos precisar tratar alguns assuntos que ainda estão pendentes, tá bom? Então, às 16 horas, eu vou pedir um carinho especial para que estejam aqui às 16 horas, que sejamos pontuais para que a gente consiga terminar. Porque às 17h30 nós vamos ter o nosso culto jovem, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou pedir licença à igreja e eu quero ter um encontro com os jovens da igreja hoje às 17h30, lá no nosso salão de jovens. Hoje o JA, na verdade, não será para toda a igreja. Eu quero bater um papo com os jovens, algumas coisas hoje às 17h30, lá no salão de jovens. E jovens e adolescentes, tá bom? Dessa vez eu não gostaria, eu queria pedir licença, eu não queria os pais presentes, eu queria os jovens e os adolescentes, tá certo? Jovens e adolescentes, um bate-papo com o pastor. Nós teríamos um assunto que trataríamos na nossa vigília, por uma questão familiar. O pastor não vai poder estar aqui no sábado à tarde, vai estar tendo uma ordenação pastoral na minha família, e eu preciso estar presente nessa ordenação, lá em Rio das Ostras, então eu não vou poder estar aqui, por isso à tarde, o que eu iria tratar semana que vem, eu quero tratar essa semana, porque é algo que é importante, e eu vou bater um papo com os nossos jovens e adolescentes. Que horas? Que horas? Que horas, Natália? 17h30. Todos os jovens. Que horas que vai ser o encontro do pastor com os jovens hoje, Brisa? 17h30, né, Lucileide? Você vai estar, Lucileide? Tem certeza? Você andou me dando uns bolos, viu, Lucileide? Dessa vez você vai estar, né? Então tá bom, muito bem. Legal, vamos estar juntos. E, por último, amanhã vamos ter a nossa casa aberta. Coloca, por favor, para mim, Marcelo. Coloca a imagem, eu quero reforçar isso aqui. Amanhã, eu já falei isso com vocês uma vez, todos os anos a gente reclama bastante, com razão, que a casa aberta é muito longe, que a casa aberta é lá em Campo Grande, é difícil para a gente ir para lá, não é? Esse ano a igreja atendeu as nossas inquietações, né? E vai estar fazendo a casa aberta aqui do nosso lado, ali na Vila Militar. Vocês já viram um banner, vocês já viram isso sendo divulgado na internet, ali na Vila Militar, no clube de oficiais, se eu não me engano, sargentos e tenentes, um negócio desse, ali na Vila Militar. Às 9 horas da manhã começa, os cantores vão estar lá, os materiais estarão com preços bastante acessíveis. Eu acho que é nossa, de certa forma, até um compromisso nosso. A gente sempre diz que não vai à casa aberta porque é longe. E agora a igreja decidiu atender a nossa reclamação e fazer aqui perto. Então eu acho que nós temos que responder a isso, não é? Achou o banner aí? Eu só quero confirmar o endereço. Vai ser aqui na Vila Militar, eu só quero confirmar o endereço. Você pode botar na internet também,
tá? Você vai achar direitinho. Às 9 horas da manhã começa, vamos ter boa música acontecendo, uma boa programação. Você, por exemplo, já ouvi algumas pessoas falando que estavam curiosas para poder ver esse negócio da Superbom, agora que lançou o queijo vegano, né? Alguns estavam curiosos para saber se é bom, se é ruim, como faz para poder ter isso aí, se é gostoso. Quer experimentar? Lá esse material, esse produto estará disponível para nós, para a nossa aquisição. Os anciãos da igreja, os anciãos aí, anciãos e o pessoal que gosta de estudar, a CPB lançou agora a Bíblia da Andrews. Essa Bíblia é uma Bíblia tradicional, que é editada com muitos comentários dos nossos teólogos da Andrews, da nossa maior referência teológica no mundo, em termos de academia, a Andrews, e ela foi agora traduzida para o português, tá bom? Então, estará disponível também para nós lá. Deixa eu ver aqui o Clube de Oficiais da Vila Militar, Estrada São Pedro de Alcântara, 1452. Eu não sei onde fica isso, eu sei que é por ali, eu vou achar. Do outro lado. Ok. Não dá certo. Obrigado, Vitor. Então, atravessa o outro lado da Brasil. Ok. Tem que... Ok. Pronto. Existe uma coisinha chamada, duas coisas, chamada o Waze e Google Maps, que resolvem essas coisas para nós, né? Então coloca lá o endereço direitinho e cheguem lá a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Eu sugiro que cheguem cedo, porque com certeza vai estar cheio de gente lá, tá bom? Muito bem. Pessoal de Quintino aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Aliás, antes de começar, irmã Marisa, grande abraço, sempre é um prazer revê-la, tá bom? Deus a abençoe. Lucas 18, quero ler com você os versos 9 a 14. Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Sim, estava me esquecendo. Quero mandar o nosso carinho aos nossos irmãos que estão assistindo pela internet, a nossa transmissão, e em especial temos uma pessoa que o pastor gosta muito, que é o seu Juca, o pai do irmão Denilson, que está lá em Carapebus. Esse camarada tem um coração poderoso, porque está inventando um negócio de infarto um atrás do outro, mas ele aguenta, é um cabra macho mesmo, viu? Então, seu Juca, um forte abraço para o senhor. O senhor sabe que o senhor tem um espaço todo especial no coração do pastor Anderson. Um abraço aí para o senhor, que o senhor se recupere logo, que o senhor fique bem forte, porque o cabra, quando é ponta firme, ele não é qualquer coisa que derruba ele não, tá bom? Deus abençoe. Muito bem. Vamos ler então, verso 9 do capítulo 18 de Lucas. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é um texto de muito fácil interpretação. Esse é um texto que a gente entende a mensagem, embora seja uma parábola, seja algo não literal,
mas o motivo da parábola é muito claro. O que Cristo queria está sendo apresentado na introdução ali, e também a conclusão, a explicação da parábola, a conclusão do ensinamento, o ensinamento principal também está apresentado no final. É muito simples. Cristo estava falando, normalmente as parábolas de Jesus, quando a gente observa, sempre eram com circunstâncias. Aconteciam as circunstâncias, alguém falava alguma coisa, né? E Jesus então contava uma parábola. Aqui ele direciona essa parábola, ele explica o porquê que ele estava falando e para quem? Para aqueles que se consideravam mais importantes do que outros. Vamos tentar, só que existe algo, como em todo texto bíblico, existe algo que nós podemos perceber aqui, existe algo que nós podemos, assim, retirar dessa parábola que é importante para nós. Espera um pouquinho, porque os adolescentes não estavam aqui na hora que eu convoquei. Então eu vou repetir, estão entrando agora. Hoje eu tenho um encontro com vocês às 17h30, adolescentes e jovens, tá bom? Todos os adolescentes e jovens, lá no salão de jovens, 17h30, 5h30 da tarde, tá bom? Convocação, se não vier, haverá choro e ranger de dente. Vamos lá. Duas figuras são apresentadas aqui. A primeira, fariseu. Olha, os fariseus, nós tradicionalmente temos o costume de descer a lenha nessa rapaziada, né? Camarada que, os homens que mataram Jesus, os homens que eram contra Jesus, hipócritas e tudo mais. Sabe que os fariseus, eles surgiram no período, logo depois do cativeiro babilônico. Havia uma ideia muito clara entre os judeus. O cativeiro babilônico aconteceu, nós ficamos lá no cativeiro porque nós desobedecemos a lei de Deus. Nós desobedecemos a lei. E porque nós desobedecemos a lei, as consequências foram aquelas, e nós não queremos mais isso. Então houve uma forte comoção entre os judeus, como um todo, em busca da fidelidade, da obediência à lei de Deus. E dentro desse contexto, surgem esse grupo específico chamado fariseus. Os fariseus surgiram, os judeus tinham lá suas facções, não é? Tinham os essênios, que era um povo mais separado, era um grupo que valorizava muito mais a pureza ritual, era um povo que valorizava mais a separação como aspecto de santidade, tanto que viviam, de certa forma, em comunidades isoladas. Tinham os saduceus, que eram um grupo mais elitizado, era um grupo... Oi, irmã Lourdes, eu mal comecei a pregar, a senhora já está dormindo? Não, irmã Lourdes, por favor. Deixa eu aproveitar, eu sei, irmã Lourdes, eu sei. Tem que aproveitar agora, né? Então, os saduceus eram aqueles que eram mais elitizados. Eles eram um grupo, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, né? Então eles eram mais elitizados, eram pessoas mais eruditas. Tinha também os fariseus, tinham outras facções, os zelotes, os herodianos. Os fariseus eram aqueles que eram representantes do povo. Surgiram como um grupo do povo para estimular, para intensificar essa questão da obediência à lei. Nesse período, o período que a Bíblia, essa página em branco que tem entre o Antigo e o Novo Testamento, é chamado de intertestamentário, foi durante esse período que desenvolveu-se a teologia judaica. Os rabinos judeus começaram a pegar os textos bíblicos e a interpretá-los,
essas interpretações, eram escritas em compêndios, em comentários, espécie de comentários bíblicos. Aí tem, por exemplo, um desses comentários, a Mishnah, que eram explicações e regras que eram dadas a partir da interpretação da Bíblia. Você tem também o Talmud, que também eram interpretações, muitos ensinamentos. Foi nesse contexto de construção da teologia judaica que os fariseus surgiram. E a intenção era obedecer à lei de Deus. É ruim obedecer à lei de Deus? Está errado você querer obedecer à lei de Deus? Está errado você promover na igreja, irmão Divaldo, a obediência à lei de Deus? É um dever? Não está errado. Por que esse grupo então foi tão criticado? E por que aqui Jesus no final diz que o fariseu não saiu justificado, mas o publicano saiu justificado? Porque a intenção era muito boa, mas com o passar do tempo, e isso acontece muito, quando se institucionaliza a religião, quando a religião se torna estabelecida e deixa de ser um movimento, acontece que os princípios iniciais começam a ser deixados. A religião institucionalizada leva muitas vezes à exaltação. Isso acontece muito. Quando a pessoa chega na igreja e no começo ela tem lá suas dificuldades e chega e não sabe de muitas coisas ainda, e não sabe direito obedecer as coisas, e está ali aprendendo, e geralmente é um senso de humildade muito grande. Eu preciso aprender, eu não sei, eu quero aprender. Isso em qualquer igreja. Mas vai passando o tempo, ele vai estudando um pouco mais, aí vai aprendendo. Aí já começa a conhecer os ensinamentos da doutrina da Bíblia, da igreja. Aí daqui a pouco acontece o batismo. O batismo leva à inserção na rotina da igreja. Daqui a pouco já não é mais apenas um membro, é um líder da igreja, é um associado, é um diretor e tal. Agora que ele começa a ter mais espaço, o seu potencial de liderança ou suas coisas boas começam a ser observadas. E aí corre-se um grande risco de aquele sentimento tão importante para o desenvolvimento da fé, a humildade, aquele senso de dependência. Eu converso com algumas pessoas às vezes que querem, que a gente, às vezes a comissão indica alguém para poder ter o cargo. Pastor, eu não consigo, pastor, é difícil para mim. E às vezes eu até entendo e deixo até de argumentar, mas em alguns casos eu costumo dizer que é esse sentimento de incapacidade que talvez seja a maior habilitação, porque vai levar à dependência. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os fariseus. Os fariseus deixaram, quando começou a crescer, a se institucionalizar, a criarem formas e formas e formas, eles colocaram as formas no lugar da graça. Eles começaram a entender o seguinte: não, eu jejuo 2 vezes por semana. O Antigo Testamento fala de jejum 5 vezes no ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. No Antigo Testamento manda dar dízimo da renda. Ali diz que ele dá dízimo de tudo que tinha. E o problema não está nisso. O problema está em começar a acreditar que o que se faz é suficiente para ser salvo. Começa então a valorizar aquilo que se tem, aquilo que se é, aquilo que se faz. Tira Deus da religião. Tira Deus. Esse é o problema da religião institucionalizada. Porque o desenvolvimento, o crescimento, leva à distância da dependência. Eu consigo então. E os fariseus realmente acreditavam nisso. Eu consigo ser salvo pela minha obediência. É o dito, hoje, os fariseus não existem mais. Na verdade existem muitos. Só mudou o nome teológico.
nome teológico são perfeccionistas. As pessoas que obedecem à lei, as pessoas que vestem roupa bonita, as pessoas que cantam, que falam, não estou dizendo que esse seja o problema, as pessoas que obedecem tudo, e que acham que porque obedecem, porque conseguem, eles agora obtêm méritos. Não, eu sou salvo porque eu obedeço. Isso não é, sabe o que é isso? Isso é religião sem Deus. Isso é religião sem conhecimento de Deus. Isso é religião humana. Isso é a necessidade humana de conquistar tudo pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. E existe muito perfeccionismo hoje na nossa igreja. Muito perfeccionismo. Nós achamos que a forma e a minha força, o meu empenho, é o que leva à minha vitória. Isso está errado. Por que você tirou nota boa? Por que você conseguiu passar para aquele curso poderoso lá? Eita, a prima da Clara que eu esqueci. Cláudia. Por que você conseguiu passar? Porque é muito inteligente, diz a mãe. E realmente é. Conseguiu passar porque a bênção do Senhor estava sobre você. Por que você conseguiu aquela promoção lá no seu trabalho, quando o país está em crise? Porque eu tenho boa facilidade de me relacionar com as pessoas, então eu tenho amigos, eu me relaciono bem, e porque eu também tenho talentos, e os meus líderes viram os meus talentos. Não, você conseguiu porque a bênção do Senhor está sobre você. Por que a escola adventista está conseguindo atingir a sua meta de matrículas? É por causa dos folhetos que a gente faz, é por causa dos cultos que a gente faz, é por causa da capacitação dos nossos professores, é por causa da maneira como a administração está tendo, diretor. É porque a bênção do Senhor repousa. O problema do perfeccionismo, o problema do legalista, o problema do fariseu é que ele tira Deus. É só ele, não tem Deus. Ele fala de Deus, ele exalta Deus, ele fala sobre as coisas de Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele não precisa da graça, ele é salvo por ele mesmo. Aí vem, em contrapartida, tem um lá que não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Enquanto o fariseu estava lá, exaltando, estava lá o publicano. O caso desse publicano é curioso. Os publicanos eram a última classe de cobradores de impostos. Era a classe mais baixa de cobradores de impostos. Eram judeus que prestavam serviço aos romanos de cobrar impostos para o Império Romano. E como todos nós já sabemos, esse povo era rejeitado, esse povo era amaldiçoado, porque os judeus consideravam os cobradores de impostos e publicanos como impuros, porque estavam trabalhando para o povo que os estava oprimindo. Logo, parece que esse publicano aqui tem um conflito muito grande. Essa oração dele, na verdade, está longe de ser uma oração, está mais como um clamor de desespero. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso, tem misericórdia. Porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui, mas eu preciso do Senhor. E a resposta de Jesus no final da parábola é muito curiosa. E a resposta de Jesus, ela muda a perspectiva da religião. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para você.
Como é que você está vivendo a sua fé? Líderes, o que vocês estão ensinando para essa igreja sobre religião, sobre fé? O que você sabe sobre Deus? Qual é o parâmetro que você tem na sua mente sobre religião, sobre cristianismo? Existem ainda muitos elementos que colocam a igreja como referência. A estrutura da igreja é a referência. O modelo é a estrutura da igreja. A religião é você vir para a igreja, é você vir para o sábado aqui, separar a sua melhor roupa, você dizimar aqui, você ofertar aqui, você estudar a sua lição, você orar aqui, você cantar aqui, você fazer tudo aqui dentro. O foco é a igreja. Nós temos que cuidar uns dos outros. Temos que ficar aqui, integrados. Enquanto estivermos aqui, nós estamos seguros. Jesus, ele rompe com isso nessa parábola. Jesus, e essa era a visão dos judeus. Os judeus não podiam se misturar com os outros povos, porque os outros povos eram pagãos, eram gentios. Jesus aqui, ele rompe com isso, quando ele diz, olha, aquele lá que todo mundo dizia que estava certo, ele não saiu justificado. E interessante que Jesus não diz assim, ó, o publicano, ele se sentiu justificado. O publicano, ele acreditou que ele tinha sido justificado, ele se sentiu bem, não. Ele declarou, Jesus declarou, o publicano saiu justificado daquela oração. Jesus era mestre em quebrar paradigmas institucionais. Aliás, queridos, se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos enrolados, nós estávamos com um problema sério. Se Jesus não tivesse vindo para poder mostrar o que é cristianismo, o que é religião de verdade, o que significa essa coisa do religar a Deus, nós continuaríamos vivendo com essa visão tacanha, humana, pecaminosa, institucionalizada, de que eu consigo fazer, eu tenho que cuidar daqui, eu tenho que fazer o melhor culto, tenho que fazer. O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém gostava, aquele que era o amaldiçoado, ele foi declarado justo. Ele foi justificado, e a palavra ali significa exatamente isso. É o dikaios. Ele foi declarado justo. Uma declaração que vem de fora dele. O fariseu, a justificação dele era por meio dele mesmo. O publicano não. A justificação do publicano veio de fora para ele. Sabe por quê? Por uma coisa simples. O que conhecia toda a teologia, o que conhecia tudo, que fazia tudo, que dava aula de teologia, não conhecia Deus. E aquele que era amaldiçoado, aquele que era rejeitado por todo mundo, ele não tinha nada para oferecer, mas ele conhecia Deus. E foi o conhecimento verdadeiro de Deus, a expectativa, o fato dele saber quem era Deus, que fez com que ele tivesse a atitude correta, de humildade diante de Deus. Religião é conhecimento de Deus. Estar na igreja precisa ser reflexo do conhecimento de Deus. Qualquer coisa que se faça na igreja, culto, doutrina, disciplina, música, programação, e negócio de programação, nós somos quentes com esse negócio, não é verdade? Tudo de primeiro nível. Tudo isso precisa ser reflexo, resultado do conhecimento de Deus.
A minha pergunta para você, membro da igreja de Madureira: você conhece Deus? Na verdade, a pergunta que eu tenho feito há 2 anos: quem é Jesus para você? Você conhece Deus? Qual o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? O quanto que as suas escolhas, o quanto que os seus parâmetros, o quanto que a sua vida tem sido reflexo de uma experiência real com Deus? O quanto? É curioso que a religião sem Deus, ela leva a gente para algumas coisas que são até muito interessantes. As pessoas são batizadas e, pastor, as pessoas estão sendo batizadas e não estão prontas. Por que não estão prontas? Porque estão usando calça comprida. E aí, porque não sabem direito sobre o sábado. Porque estão pintando as suas unhas. Porque estão usando as suas joias. Por causa disso, daquilo. É curioso que a interrogação quanto ao preparo, o que se determina o preparo da pessoa para ser batizado na cabeça do institucionalizado, na cabeça do fariseu, na cabeça do legalista, é tudo que o indivíduo faz. E nunca, e se a pessoa conhece Deus? Essa pessoa tem tido uma experiência com Deus? Essa pessoa coloca as prioridades de Deus na sua vida? Nunca se pergunta isso. Porque nós tiramos Deus da igreja. E eu não estou dizendo aqui que tem que defender o uso de joias, nada disso não estou falando disso não. Eu estou dizendo para você unicamente que nós precisamos colocar Deus de novo como dono disso aqui. Porque se não tiver Deus aqui não vai funcionar, vai tudo para o inferno no final. A igreja bonita, o ar-condicionado, nada disso vai te sustentar no final. Nada disso, nada não vai funcionar. A única coisa que faz com que isso aqui faça sentido, com que tenha um mínimo de coerência, a única coisa que faz com que essa coisa chamada religião deixe de ser insana, louca, do jeito que a gente vê acontecendo por aí, é Deus estando presente, é estar com Ele. Se não tiver Ele, não funciona. Falei ontem à noite isso aqui. Trabalho missionário. O pastor fala, as pessoas têm dito que o pastor Anderson, ele gosta de botar para fora, de fazer trabalho missionário fora. Não está certo, gosto mesmo. Acredito muito nisso. Mas quando a gente vai ver algumas coisas, a gente aprende também. Eu tenho aprendido muitas coisas. Eu converso com alguns e pergunto: por que você faz trabalho missionário? Por que você cumpre missão? Palavra da moda agora é negócio de missão, né? Eu cumpro missão porque eu tenho uma obrigação de cumprir missão. Eu cumpro missão porque existe também o orgulho missionário, são as estrelas na coroa. Eu quero ter minhas estrelas lá na coroa, lá, tem que ter minhas estrelinhas lá. Então, toma ali estudo bíblico. Eu tenho que cumprir missão porque eu assumi um compromisso, eu assinei a ficha lá, dizendo que quando eu fiz o voto, eu comprometi, eu vou fazer. Até a missão só faz sentido se tiver Deus. Porque não adianta oferecer doutrina se Deus não tiver nessa doutrina. Não adianta dar estudos bíblicos se não tiver Deus nesse estudo. Nós podemos convencer, e nós somos muito hábeis para isso, convencer as pessoas a mudar o seu comportamento. A gente abre a Bíblia e com 3 meses a pessoa já mudou sua roupa, já mudou seus costumes, já mudou a música que escuta. E quando mudou todo o comportamento, a gente diz assim: maravilha. A gente leva lá para dentro e Deus? Será que Deus está nessa mudança de comportamento? Nem sempre. Nem sempre.
A missão, Karen, só funciona, falo para Karen porque Karen tem uma paixão com esse negócio. O método é legal, a maneira de fazer tem que ser pensada, mas o olhar é que cumpre a missão. É o tom da voz que cumpre a missão. Sabe, Kátia? É exalar o conhecimento de Deus. É permitir que isso flua através de um livro, ou através de um estudo bíblico, ou através de um programa na igreja. A missão flui na vida de quem conhece Deus. Mas sem Deus, desculpem, nós vamos continuar crescendo. Vamos continuar batizando 100. Vamos continuar batizando 100 pessoas no ano e removendo 60 dentro do mesmo ano. Nosso índice de apostasia está em torno de 60%. Por quê? Porque convencer não significa converter. E quem converte não sou eu e você, é Deus. Então eu preciso ter Deus. Eu preciso estar com Deus. Pergunta bem simples. Você conhece Deus? Que Deus abençoe você. Quantas vezes eu chorei e quantas vezes desabafei. Pai, quantas vezes eu senti medo de terminar sofrendo, e quantas vezes eu tentei dizer: Pai, quantas vezes eu chorei. Me sinto sozinho, sem ninguém, e eu tô tão cansado de correr pra longe. Longe de ti,
escolhas tão ruins, fez meu castelo destruir. Meu testemunho desleal fez da tua casa um lugar banal. Como eu queria ter mais lucidez. Quem poderá me socorrer? Sinto sozinho, sem ninguém. Eu tô tão cansado de correr pra longe, pra longe. Longe de ti. Quem poderá me socorrer? Eu, conversando aqui com o irmão Divaldo, esqueci de uma coisa muito importante. Só para esclarecer, tá bom? Semana que vem, nós teremos Santa Ceia pela manhã, tá bom? Será a última Santa Ceia do ano, então eu quero que você se organize, será sábado pela manhã, ok? Que Deus abençoe, vamos ficar em pé e vamos orar. Jovens e adolescentes, por favor, estejam aqui hoje às 17h30, tá bom? Por favor, não deixe de vir, não. Não sei se eu vou conseguir ter a oportunidade de falar de novo com vocês sobre o assunto que quero falar. Então, por favor, não deixe de vir, tá bom? E comissão de nomeações, aguarde por aqui. Oremos. Senhor nosso Deus. Senhor, nós temos a agradecer ao Senhor, porque o Senhor não nos deixou desamparados aqui. O Senhor sabia que nós iríamos confundir os parâmetros da fé, que nós iríamos distorcer a verdadeira intenção de Tua vinda, que é a religião, nos restaurar no relacionamento com o Senhor. E o Senhor veio e nos deixou a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos humildes. O Senhor nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Por favor, em nome de Jesus eu lhe peço, restaure em nós o conhecimento do Senhor. Nos dê coragem para tirarmos da nossa fé, da nossa vida, da nossa igreja, as coisas que nós colocamos no Teu lugar.
E que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o mais importante. Que conhecendo o Senhor, tenhamos uma religião viva. Que sejamos teus instrumentos no cumprimento da missão do Senhor. E que a tua igreja seja, ó Deus, um instrumento, seja uma referência de verdadeira consagração e de envio de pessoas para buscarem os perdidos. Cuida de nós, abençoa o teu povo, eu lhe peço em nome de Jesus, amém.